Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço aí a participação de todos, né? Estamos aqui mais um dia nessa jornada, né? E como a gente estava conversando aqui, é um grupo de amigos, né? A intenção de criar esse grupo, esse trabalho aqui é fazer amigos mesmo, né? E como eu estava comentando, acho que somos amantes do conhecimento, né? Então, as pessoas que são amantes do conhecimento elas acabam se encontrando e encontrando pessoas como elas, né? Então, esse é o objetivo desse nosso trabalho voluntário aqui, e né, ninguém é obrigado a participar, todo mundo tem os seus afazeres, mas o nosso objetivo aqui é colaborar, né, com um conhecimento aqui, né? Então, eu me coloco aqui como um facilitador, tá? Exatamente porque eu não detenho todo o conhecimento, né? Estou aqui aprendendo com vocês também, e a ideia é a gente, né, compartilhar. Bom, hoje a gente vai falar sobre o ABCD Library, né, que é um software de gestão de biblioteca, tá? O ABCD, eu vou fazer aqui um breve histórico dele, né, para quem ainda nunca mexeu, não conhece, nunca ouviu falar, tá? E, como sempre, aqui o objetivo nosso é passar informações dos softwares, né? Como eu disse, existe software, o melhor software do mundo de gestão de biblioteca, assim como também não existe o pior, deve até existir, né? Mas o fato é que, dentro dos que são usáveis, né? Que são funcionais aí, que atendem o mercado, eu vou parafrasear aqui, né? Pedir licença para Ranganathan aqui e parafrasear ele um pouquinho, mudando, né? Como ele falou, né? Que cada livro, né? Para o seu leitor, né? Eu diria que cada biblioteca vai ter o seu software, né? Então, às vezes, como nós já passamos aqui por vários softwares, né? BibLivre, Gnuteca, PHL, né? Cada um deles atende um segmento do mercado, uma especificidade, uma necessidade, né? Tem as suas características positivas, tem lá as suas melhorias a serem feitas, tem lá os seus defeitos também a serem arrumados, e assim é. O nosso objetivo aqui tem sido explorar esses softwares. Então, na primeira aula, eu faço um overview do software, e na segunda aula, a gente vai aprofundar e fazer uma instalação do software, mostrar, né? Veja, é como eu estou dizendo, né? Cada biblioteca tem a sua necessidade. Então, por exemplo, você precisa de um software que roda localmente, que não tem rede, que não vai pôr na internet. Isso é uma característica. Eu preciso de um sistema que, sei lá, qualquer um possa cadastrar, e não precisa ter conhecimento de catalogação, das regras, né, de catalogação. Você vai achar também, você vai achar aqueles softwares que tem de banca de jornal, né? Uns softwares gratuitos que você faz download. Então, na verdade, tem de tudo, né? Mas, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é alimentar vocês, municiar de informação para que você possa tomar a melhor decisão na escolha do seu software. Isso envolve segurança da informação, isso envolve integração entre outros sistemas, isso envolve licenciamento, né? A gente tem falado muito dos softwares livres, mas a gente também vai falar dos softwares pagos também, tá? A gente até falou, né, no caso do PHL, que ele é um software misto, né? Então, para instalação em localhost, na máquina local, não tem custo, mas também você não coloca ele para consulta das pessoas. E se você quiser que o PHL seja em rede, você vai ter que pagar lá o licenciamento, né? Então, tem softwares que eles são misto, né? Outros são totalmente gratuitos, como é o caso do ABCD, que eu vou mostrar para vocês. Ele é realmente 100% gratuito. Ele é um switch,
tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Esse é um software que tem da comunidade, tá? Aqui tem várias informações, tem outros sites também que falam do ABCD, tá? A grande questão para início da conversa, quando eu falo de ABCD, e é o software que a gente mais usa, né, para fazer implantação, eu costumo citar o ABCD como sendo um software que eu não tenho uma preocupação com a continuidade dele, tá? Então, isso daí é um elemento que você tem que colocar lá na sua planilha de avaliação de software, né? Lembra que a gente, né, a gente está fazendo lá a nossa planilha de avaliação de software. Um dos elementos que ali entra é o seguinte: quem é que mantém esse negócio? Né? Quem que patrocina esse negócio? Porque, veja bem, quando você adota uma solução de software, você praticamente casa com a solução. Deixa eu só ver se tem um copinho d'água aqui. Você, na verdade, você casa com a solução, né? Que é como a gente fala. Como assim? Veja, você vai fazer todo um investimento de cadastramento naquele software, de uso daquele software, de implantação do software. Então, você faz todo um investimento ali, né? Então, assim, você tem que analisar a ferramenta de acordo com as suas condições tecnológicas, né, e financeiras de implantação, mas também ao longo do tempo, né? O Otávio compartilha com a gente aqui, boa noite, Otávio, que também vai de acordo com o tamanho da biblioteca da coleção. Claro, claro, né? Então, por exemplo, você vai pegar uma biblioteca de uma rede de bibliotecas universitárias, como é o caso da USP, é óbvio que é uma rede complexa, diferentemente de uma biblioteca especializada ali de medicina, ou de direito, enfim, ou de uma faculdade específica. Então, realmente é. Por isso que, assim, essa conversa nossa, né, essas aulas que a gente tem dado aqui de softwares, né, de DSpace, OJS, OCS, de BibLivre, de Inuteca, enfim, todos esses softwares que a gente vem fazendo, que está lá na plataforma, está à disposição de vocês, para vocês assistirem quantas vezes quiser, quando quiser, de forma gratuita, né? Basta mandar o e-mail para a gente libera o acesso para você. Então, assim, qual que é o objetivo? É municiar você, é dar ferramentas, dar informação para vocês poderem tomar essa decisão, tá? E no caso, hoje a gente vai falar do ABCD, né? Então, o ABCD, a história dele é longa, né? Ele começa na década de 60, tá? Ele começa na década de 60, não chamava ABCD, ele chamava Mini-ISIS, tá? O Mini-ISIS foi desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho para ambientes em mainframe. Naquela época não existia computador PC, como existe hoje. E o pessoal lá da OIT falou: olha, a gente precisa organizar a legislação de trabalho, trabalhista, e a gente precisa de um software para fazer isso. Então, vocês imaginam na década de 60, a tecnologia, computador, era completamente diferente do que nós temos hoje. Muito bem. E aí eles começam a desenvolver esse software, e aí também a Unesco passa a ajudar no desenvolvimento, na promoção desse software no mundo. Por quê? Porque a Unesco ela entende o seguinte: ela fala, olha, isso eu já ouvi em vários eventos que eu fui, reuniões que a gente costuma, né, presenciar, tanto agora mais virtual, né, do que presencial, mas antes a gente tinha as reuniões do comitê gestor do software. E, né, a gente fica sabendo de algumas coisas. E uma das motivações da Unesco promover esse software e manter esse software é o seguinte: eles disseram o seguinte, olha, nós precisamos ter um software para gestão de bibliotecas, museus, arquivos, gratuito no mundo. Ponto. Tem que ter um. Porque o que acontece? Se você tem um software de terceiro,
que eu quero dizer de terceiro? Que não é da propriedade da Unesco. Esse terceiro, em algum momento, pode tomar uma decisão que não seja do interesse da Unesco, como, por exemplo, tornar o software proprietário, como aconteceu no caso que a gente já verificou aqui, né? Que é o caso lá do GNU-Teca. O GNU-Teca ele foi lançado inicialmente como um software 100% livre e depois eles fecharam o software. O que acontece nesse mercado de software livre, né? Isso aconteceu com o MySQL também e acontece com outros softwares. Então, o Unesco falou, olha, a gente não pode ter um software e a gente ficar vendido. Então, nós temos que ter o nosso software. Então, essa é a base da brincadeira. E eles disseram o seguinte, olha, nesse nosso software, a gente não pode adotar um banco de dados corporativo, um banco de dados de mercado, que tenha licenciamento. Porque nós queremos distribuir isso para o mundo inteiro. Você imagina eu distribuir um software para o mundo inteiro e ter que obrigar essas bibliotecas a contratar uma licença de banco de dados. Como é que a gente faz isso? E se essa empresa que fornece o banco de dados fechar? Se ela, né, deixar de ser gratuito, deixar de dar suporte, deixar de dar manutenção nisso? Então, o projeto não teria sustentação. Porque, veja, pessoal, a gente está falando de um software com uma envergadura muito grande. É mundial a brincadeira, tá? Não é um software que foi desenvolvido aqui na esquina aqui. Ele é um software que foi desenvolvido para o mundo inteiro, tá? Então, esse é o mandato do ABCD, da família Isis. Então, você vai ouvir falar no Mini Isis, que era da versão mainframe. Depois virou o Micro Isis, versão DOS. Isso na década de 90, né? Depois tivemos o WinIsis, que é a versão Windows, né? E a partir de 2009, a versão web, que é essa versão chamada ABCD. Tá? Então, eu acho que o ABCD já está um pouco consolidado, né? Então, desde 2009, a gente está falando aí de 16 anos de software, né? Passando por poucas e boas, né? Mercados positivos, mercados negativos, crise, várias crises, e o negócio permanece, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muitos softwares que são descontinuados na área de biblioteca. Muitos. Softwares corporativos, então, né, que são proprietários, isso tem uma lista. Isso, quando não é descontinuado, ele fica ali como se fosse num estado vegetativo. A empresa continua vendendo, a empresa continua existindo, mas o software não tem evolução nenhuma, né? E isso tem bastante. Isso tem bastante. Eu fiz aqui uma aula, uma das aulas aqui foi, né, o RIP, né, Rest in Peace, né, falando dos mortos, né? Por que a gente fala dos mortos? Para a gente entender e aprender com o passado. O que é que aconteceu com esses softwares que foram descontinuados, né? Então, às vezes, o software ele é um projeto de um homem só. Software que é projeto de um homem só é complicado. É complicado. Por quê? Porque aquele mantenedor, sei lá, ganha na loteria, vamos colocar assim, né? Ganha na loteria, compra uma ilha nas Maldivas e vai embora, como é que fica? Né? Como ficam os filhos desse software, né? Então é isso. Então, nesse caso, a Unesco ela se une à Bireme aqui no Brasil em 2009, na verdade 2008, né? Quando começou o desenvolvimento. O lançamento da versão do ABCD foi em 2009, né? E à época, o Abel Packer, né, que é conhecidíssimo, né, na área, ele vai para a Unesco e fala, olha, isso ainda existiu o INISES, né? Falou, olha, vocês precisam fazer um... E o INISES já tinha sido lançado há um tempão,
o negócio já estava, assim, degringolando já, sabe? Era muito utilizado, mas, assim, não estava legal ainda, né? A gente já estava fora, assim, dessa época de software Windows instalado, né? A gente já estava numa era web, 2009, né? A era web, a gente está falando 2000. Então, você imagina, 2009 já estava vencendo o prazo dele já, né? A última versão do Winises foi 2005. Aí o Abel Packer falou, pegou o Ernesto Spina, que é do Uruguai, também uma grande figura, né? Um dos ícones, né, da família Isis. E eles vão até lá na Unesco e falam, olha, vocês precisam fazer alguma coisa decente, hein? Porque esse Winises aqui já deu o que tinha que dar, já. E aí viraram para o Abel e falaram assim, você faz? Ele falou, eu faço. Eu, quando ele fala, é Bireme, né? E todo mundo aqui conhece a Bireme. A Bireme pelo menos foi, né, uma grande biblioteca na área da saúde, né? Congrega o banco de dados, o maior banco de dados na área da saúde aqui da América Latina e Caribe, né? A época também. Hoje o negócio já não é bem assim, né? Hoje já mudou bastante a Bireme, reduziram bastante, né? Fizeram todo um movimento para praticamente acabar com a Bireme, né? Essa é que é a grande verdade. Porque essas coisas são muito políticas, né? Mas, enfim, lá em 2007, 2008, aí a Unesco falou, então tá bom, então a gente vai pagar vocês para vocês fazerem esse software aí. E aí eles internalizaram, jogaram para dentro da equipe da Bireme, tinha outros parceiros no mercado, como a Guilda é uma desenvolvedora da Venezuela, né? Então esse software, ele foi feito a quatro mãos, por assim dizer, né? Então, o Engine foi desenvolvido pela Bireme, que era especialista nessa tecnologia, né? O banco de dados da Bireme roda em ISIS, até porque era muito grande, né? Então, é, foi feito assim algumas análises, uma época aí mais para frente, para trocar o banco de dados. Daí chegaram à conclusão que era melhor deixar no ISIS mesmo, porque se fosse colocar no banco de dados corporativo, licença paga ia ficar muito caro, a migração ia ser complicada, né? Então, assim, pessoal, a gente está falando de uma longa história, né? Uma longa história. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês é para dizer para vocês que tem, né? Que esse software não é do Alisson, não é do José, não é da Maria. Esse software é da humanidade. Também reza a lenda, tá? Esse eu não sei se é verdade, mas eu imagino até que seja verdade, que algumas empresas tentaram comprar o ABCD, né? Da Unesco, né? Assumir o ABCD, o ISIS, a família ISIS. E a Unesco disse que não vai passar isso para uma mão né, de uma empresa, porque aí ela sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, assim, essa é mais ou menos, né, em poucas palavras aqui, né, rapidamente, a história, né, que começa lá em 60 e estamos aqui em 2025, né, firmes e fortes. Então, eu costumo dizer que o ABCD ele é o Fusquinha, né? Ele é o Fusquinha dos softwares. Não é aquele software maravilhoso, vultoso, que tem propaganda, que tem ação de marketing, mas ele é aquele que entrega e funciona. Então, muito bem. Tá? Pessoal, fica à vontade de fazer as perguntas aí no chat, tá? Eu vou passar agora aqui nesse site. Então, o que que acontece, né? Então, posto que a gente tem aí um patrocinador, e mais recentemente, o ABCD, né? O que que acontece? Ele é uma comunidade, então tem vários desenvolvedores, tem várias pessoas que colaboram, né? E cada qual dentro das suas possibilidades. Então, por exemplo, eu colaborei na parte de tradução, né? Tem outras pessoas que também ajudaram na parte de tradução para português, na formatação da base de dados para Mark. Então, tem muita ajuda de muita gente. Tinha até um site da Bireme que era o Hall da Fama, né? E aí tinha o nome lá do pessoal que ajudou, tal, né? Isso é muito legal porque você tem uma comunidade ajudando no desenvolvimento do software, tá? O que que acontece? Dali,
foi desenvolvido o ABCD, foram desenvolvidas várias versões, e num determinado momento, a Universidade de Antuérpia, através do Egbert de Smet, entra no cenário, tá? E o Egbert assume a coordenação do desenvolvimento desse software, tá? Então, por quê? Porque a Universidade de Antuérpia, da Bélgica, ela tem um projeto na África, né? Tem vários projetos na África ali. E um desses projetos, que é o projeto do Egbert, é implementar bibliotecas lá no meio da África, lá, onde praticamente não tem nem luz. E aí, o que que ele fez? Ele falou, cara, eu preciso de um software. Ele fez uma análise, ele fez uma avaliação de softwares gratuitos que tinham no mercado. Pago nem se fala, né? Pago nem entra na conta. E ele falou, cara, eu preciso de um software que seja leve, porque lá ele não vai ter grandes máquinas, grandes computadores, computadores atualizados, não vai ter, mas que seja otimizado, que seja um software que consiga rodar uma base de dados legal, né? E a Unesco também, ela disse o seguinte, falou, olha, falou para o Herbert, falou, ó, a gente tem, né, o ABCD aqui, ele analisou tal, só que o Egbert falou o seguinte, falou, olha, o Unesco, então, eu tô lá na África, e ele já tinha começado a implantar, já tinha começado a usar, ele falou, olha, tem um problema, porque lá na África tem alguns países, algumas comunidades que falam árabe, e o software não tem suporte a árabe. E aí o Unesco falou, bom, é verdade, esse software foi desenvolvido, mas ele foi desenvolvido com o que a gente chama de char set, né, de caracteres latinos. Então, os caracteres cirílicos, né, e tipo é, chinês, caracteres árabes, caracteres, por exemplo, russo, né, que são cirílico, né, não tinha suporte. Então, por exemplo, se você instalava uma base de dados numa comunidade que falava árabe, ele tinha que grafar em inglês, né? Ou francês, né? Mas não rolava o árabe. E aí o Unesco falou assim, não. Aí o Egbert foi bater na porta lá da Unesco, conversou com os caras falaram assim, tá bom. Então a gente vai apoiar uma atualização do ABCD para que ele realmente seja mundial. E aí houve um desenvolvimento para que o ABCD suportasse uma codificação chamada UTF-8. A UTF-8 é a codificação que permite que seu software fale qualquer idioma. Então, hoje, a versão do ABCD, tá? Ela é a versão 22F, tá? Então, você vai ver aqui que a gente tem aqui essa 22B, 221, mas a 22F, que é a última atualização, tá? Então, se você for ver aqui, ó, você vai ver que tem essa 20F, tá? Mas além de a 20F, você tem a 22, tá? Aqui, ó, essa 22 aqui. Então, essa 22 é a última versão. E ela é uma versão que ela traz muitas inovações, tá? Então, eu vou mostrar aqui a interface dele.